Na qualidade de presidente da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, declaro aberto o trabalho da 35ª audiência pública do ano de 2022. Informo que essa reunião está sendo transmitida ao vivo através do endereço www.saopaulo.sp.leg.br e também pelo YouTube, no canal da TV Câmara São Paulo, Facebook da Câmara Municipal de São Paulo e TV Câmara, canal 8.3. Essa audiência vem sendo publicada diariamente desde o dia 7/12, no Diário Oficial da Cidade, e no dia 9 de dezembro nos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Inscrições online já foram realizadas. Passemos então aos itens da pauta, não sem antes agradecer a presença e convidar para a mesa a representante da doutora Marina Magro, procuradora-geral do município, a Lucimara Barros Vieira. Hã? Lucimara. Aqui está Lucimara. Cadê Luciana? Oi, Luciana, é você. A Luciana, quer ficar conosco aqui, né? Na mesa? É bom saber que você está aí, Luciana. Representando o senhor Marcos Duque Gadeira, secretário municipal de urbanismo, o senhor Zé Armênio, secretário adjunto, e a senhora Patrícia Sarran. Por favor, estão aqui. Por favor, sente aqui. Grande Zé Armênio, grande Patrícia. E representando também a senhora Josiane Posidônio, subprefeita do Butantã, o chefe de gabinete Felipe Maluf, está aí, Luciana Lansoni, supervisor de planejamento e urbanismo, Lúcia Martins, arquiteta, e Maria Bonafé. Passemos então aos itens da pauta. Primeiro, PL 639/2022, vereador autor Milton Leite, declara de utilidade pública para fins de desapropriação a área localizada na Avenida Liceu de Paula Machado, 1263, setor 200, quadra 053, lote 0001, Distrito Morumbi, Subprefeitura do Butantã, para a criação do parque público e da outras providências. Esse é o primeiro projeto da sessão dessa tarde. Quero agradecer a presença conosco também, vereador Eli Teruel, que está nos acompanhando online, vereador Fábio Riva, líder do governo, que está nos acompanhando online, vereador Rodrigo Goulart, que também está online. À medida que for surgindo, eu vou nominando. As inscrições para falas presenciais estão abertas e pode ser feita com aquele moço aí da ponta. Obrigado. José Armênio, você gostaria de fazer algum comentário a respeito da lei? Doutora Patrícia, não? Da Procuradoria, alguma situação? Nós vamos passar, então, aos inscritos. Eu vou convidar o nosso companheiro para que possa fazer uso da palavra. Nós temos 3 minutos para cada um de vocês. Pode sentar numa desses... Esse microfone aberto aí, está em verde, já pode falar por aí. É o Marcelo Mota, amigo nosso, vice-presidente do Jockey Clube. Exatamente. Tem a palavra. O Paulo, muito amigo nosso, nos ajudou muito na Associação dos Clubes de São Paulo, na ocasião do plano diretor. Pessoa de grande competência e muito querido nas entidades clubísticas. Eu quero falar o seguinte, eu não entendo bem o objetivo de desapropriar para um parque, porque já é um parque. O Jockey tem os portões abertos para todo o público. Hoje lá a gente tem pessoas que andam. Sábado e domingo tem inclusive brinquedos para as crianças, de graça, tá? Que pode chegar qualquer um ter, inclusive com quiosques de pipoca, essas coisas todas. Não está gravando? E fora isso tem um espetáculo nosso de corrida que é feito ao sábado e também tem vários bares para jovens, que aquilo lá tenha um moto contínuo de vida social, de recreatividade. Nós já somos um parque sem custo nenhum para a prefeitura, tá certo? Nós sempre fizemos tudo que a prefeitura pediu e estamos lá prontos a fazer, entendeu? Então eu vejo esse objeto sem interesse nenhum público, até porque vai se desapropriar, vai custar, quando já tem um parque sem custar nada.
entendeu? Sem custar nada. Tá. Então eu realmente fui surpreendido com esse projeto de lei, até porque a gente sempre esteve aberto e sempre foi um parceiro da prefeitura em todos os sentidos, nós como todos os clubes, você sabe muito bem, né? Então essa é a minha indignação e a minha perplexidade em ver isso acontecendo com esse objetivo. Se tivesse um outro qualquer, até poderia aparecer. Além de ser uma propriedade de valor custoso, alto, porque é muito grande, vai onerar muito a prefeitura, o interesse público não se configura. Aí fala, o Jockey deve IPTU. O Jockey não deve, porque o Jockey tem que receber da Chácara do Ferreira. Nós somos credor, porque foi desapropriada a Chácara do Ferreira para fazer um parque que não fizeram há mais de 10 anos e não pagaram. E agora o tribunal condenou a mais de 200 milhões, entendeu? Então não existe. Mas mesmo que tivesse, então você vai pagar para receber? Quer dizer, o interesse público não está evidente aqui. Não há como justificar dentro desse objeto da forma que está colocada na lei. É isso que eu queria falar. A desapropriação que foi feita na ocasião não foi quitada? Não foi quitada. Depois as perícias foram discutidas e agora foi aprovada no tribunal a última perícia lá, de todas que o juiz mandou fazer, de 200 milhões de valor da época. Esses 200 milhões corrigidos dá mais de 400. Entendeu? E também não fizeram o parque. Então não fizeram o parque. E que a gente tem lá os campos de futebol, que decidia até para o Pequenos do Jockey, para pessoas carentes para jogar. Nós tínhamos escola de futebol para carentes. Formamos jogadores bons lá. Tudo de graça, custeado pelo Jockey. Mas está lá. É da prefeitura, não pagou e também não fez parque e não usou. Ok. Tá bom. Nós estamos falando da mesma, é isso, né, Armênio? Do mesmo lote, da mesma quadra, do mesmo setor, não, os 200. Esse era outra propriedade do Jockey. O clube é o dono. Nós estamos falando, o lote que está se objeto é o hipódromo Cidade Jardim. Isso era uma chácara que o Jockey tinha no Ferreira, que chamava de Parque Jockey lá. É uma outra propriedade, que essa está desapropriada, não está quitada, mas está desapropriada. E também não está utilizada. Tá. Então me ajuda aqui, então, a assessoria. Nós estamos tratando desse lote 001, que é a sede, então. Que é o hipódromo. É o hipódromo. Quadra 53, setor 200. Exato. Tá. O que foi desapropriado é um outro imóvel. Que era também do membro do clube, que era lá no Ferreira, lá na... Era uma outra matrícula. Outra matrícula. Tá. Francisco Morato, lá na... Mas é do mesmo clube. Quer dizer, o clube é credor dessa propriedade. E aqui tem alguns débitos de IPTU que não são débitos, porque estão sendo discutidos na justiça, porque tem lançamento errado, a área está errada, a área construída está errada, os lançamentos estão errados. Se discute lançamento. E, infelizmente demora. Então não está que está inadimplente. Lançamentos errados, porque toda a vida lançar errado, a gente manda corrigir, não se corrige. Então é assim. Ok, essa é a primeira audiência pública, né? Tem mais uma? São duas? Não, vamos ter mais uma. Então, eu gostaria da gente estar melhor preparado para uma segunda audiência pública, para a gente possa esclarecer um pouco mais e alguém do executivo que possa nos apresentar um pouco mais de informação. Teve na administração. Acho que teve na administração. A gente vai confirmar e já te passa. Acho que teve na administração, nós vamos confirmar. Já passou por lá? Vamos confirmar. Passou em justiça, então. Mas aqui não, aqui é a primeira, aqui tem que ter duas também, não tem? Não, audiência pública. Já tem uma audiência pública realizada? A gente vai confirmar. Mas Tá bom, essa vamos audiência confirmar. pública não foi notificada, nós não tivemos conhecimento. Todas são diárias, 2 dias antes da audiência. Hã? Essa é a segunda audiência pública. Essa é a primeira? Segunda. Segunda. Tá. Audiência pública. Ok, não há problema. Marcelo, nós vamos falar com o presidente da casa e a gente pode voltar a ter um novo diálogo aqui, sem nenhum problema. O importante é que todos tenham direito à ampla manifestação. Até porque às vezes nós somos parceiros. Nós fazemos serviço para o público, de graça para a prefeitura. Ok. Obrigado pela sua participação. Alguém mais está inscrito do Jockey? Eu, Mais 3 aqui e um online também está escrito. Aníbal Massaiani Neto. Massaini Neto. Tem a palavra para você. Muito bem. Bem, o Marcelo fez uma explanação geral e já colocou alguns dos pontos que nós temos evidenciado o nosso interesse para que o Jockey sempre seja aberto, portões abertos ao público.
Ou seja, o cidadão paulistano que desejar frequentar o Jockey Club, ele pode frequentar sem nenhum obstáculo. É importante dizer que não faz muito tempo houve um interesse do governo do estado e da própria prefeitura para que lá fosse desenvolvido um projeto de parque público. Inclusive, foi feito um trabalho de levantamento das plantas, de como isso ocorreria. O então governador João Dória gostaria de fazer uma passagem subterrânea pelo peão da pista, que se iniciasse numa das marginais, no sentido do Jardim da Europa, para o lado de Pinheiros. Investimos nesse projeto para que depois, infelizmente, ele ficou paralisado na sua complementação. Não por desejo do jockey, mas sim por o poder público não poder ter levado adiante. É importante também se colocar essa questão da suposta dívida do Jockey Club, que ela de fato não existe. A desapropriação da chácara do Ferreira foi feita pela prefeitura e nós ainda somos credores com esses valores já aferidos de 200 milhões de reais à época e que ainda não foram pagos. O questionamento com relação aos valores atribuídos ao IPTU do Jockey Club há anos vem sendo questionado na Justiça e tendo sempre apresentados resultados favoráveis ao Jockey Club de São Paulo. Ou seja, aquele parque tem hoje uma atribuição de um valor de área construída, como se nós estivéssemos na Faria Lima, ali com esses valores exorbitantes. Então, apesar disso, o Jockey Club não é devedor, o Jockey Club é credor da prefeitura e nós estamos dispostos sempre a levarmos adiante projetos que sejam voltados para uma maior frequência do clube. O clube tem em funcionamento várias atividades para os seus associados e também para convidados. As pessoas que não são associadas podem frequentar o Jockey Club e participar dessas modalidades esportivas. Temos projetos para, em breve, ampliarmos para outras modalidades. Ou seja, o Jockey Club, aparentemente, se esse realmente é o propósito, que seja transformado em um parque público, ele não precisa ser transformado. Ele precisa ser implementado. Okay. E esse é o nosso desejo. Tá bem? Aníbal, muito obrigado. Muito obrigado. Próximo, Dante Casari. Boa tarde. Poderia tirar a máscara? Sim, fique à vontade. Obrigado. Bom, nós agradecemos a possibilidade de argumentação, né, que estamos tendo aqui. Eu gostaria de, levando em consideração o que os meus parceiros falaram, tentar explicar. Desculpe, agora melhorou? Melhorou. Eu gostaria de explicar um pouquinho a história do Jockey Club para um entendimento, né? Essa área que nós temos lá de 600 mil metros quadrados, que é o objeto da desapropriação, ela foi recebida da municipalidade em 1940, na realidade em 1939, onde nós trocamos, fizemos uma permuta. Nós cedemos a nossa área na Moca, pela evolução, as questões de cidade mesmo, né? Pelo crescimento da cidade. E recebemos em troca da municipalidade, que adquiriu junto à Companhia City e nos cedeu essas 600 mil metros quadrados, e a partir daí, com o incentivo da municipalidade, sempre com incentivo, nós conseguimos edificar as novas arquibancadas e todo o patrimônio que nós temos lá, que na realidade é um patrimônio da municipalidade, porque o Jockey Club, apesar de ser um clube, tem um clube no nome, ele é aberto. Em nenhum clube de São Paulo, cito qualquer um desses, você não pode entrar no clube. No nosso clube não, a pé você entra no clube e de carro você paga o estacionamento e entra no clube. Você tem acesso a todas as áreas do clube. Então isso é um ponto muito importante para nós entendermos. A questão do IPTU,
é uma discussão que vem de longa data e tenho certeza que vocês conhecem a história melhor até do que eu. Todos os clubes aqui em São Paulo não pagam IPTU. O único clube que paga IPTU aqui em São Paulo é o Jockey Clube de São Paulo. E por que ele paga? Por uma lei de 1964, onde o nosso presidente Jânio Quadros, ele achou que deveria cobrar do Jockey Clube, por ele emitir pules de cavalo de corrida, pagar-se o IPTU. O que, na minha opinião, eu contesto. Mas, enfim, é uma discussão que vem desde aquela época. Então, tem anos que nós ganhamos, tem anos que nós perdemos, então vai se formando uma massa de dívida que hoje está nesses 300 e poucos milhões que é citado. Mas, na contramão, existe também, e esse é um bom exemplo, que é a chácara do Ferreira, fica próximo da Avenida Francisco Morato, número 5.000, uma área lá de... Quantos? 50 aí? 170 mil metros quadrados, que passou por uma situação parecida com essa. Mas era um pouco diferente, porque não era a sede do jockey. Era uma área onde o jockey utilizava para treinamento de cavalo, né, para as cocheiras, né, dos cavalos, para a permanência dos cavalos e alguns outros projetos sociais, mas enfim. Então, quando houve a desapropriação para a formação de um parque, ok, é 100% entendido, e se isso é do interesse da municipalidade, seguimos dessa forma. Só foi definido os valores, porque o valor inicialmente ofertado para a desapropriação não condiz com o valor efetivo da desapropriação pela avaliação feita. E isso gerou uma discussão, aí uma discussão no judiciário, aonde o que foi apresentado pela municipalidade se somou em 200 milhões a favor do Jockey Club. Então, realmente, hoje, o Jockey Club tem um crédito já transitado e julgado, que poderia ser abatido dos 300 milhões, enfim, mas não é aí o problema, porque desapropriaram. Lá chegou, está desapropriado. Só que a municipalidade acabou não fazendo o parque. Hoje não existe um parque, ou seja, a área está parada. Existe até uma negociação do Jockey Club reassumir isso para fazer a manutenção, a gestão do parque. Então a gente está percebendo uma situação muito parecida, aonde vai se envolver um recurso, e nesse caso muito maior, porque nós estamos falando de uma área de 170 mil metros quadrados no fim da Vila Sônia, versus uma área de 600 mil metros quadrados em plena Cidade Jardim. Então, onde o metro quadrado passa de 8 mil reais o metro, ou 10 mil reais e assim por diante. Então nós estamos falando em alguns bilhões de reais, o que pode prejudicar a própria municipalidade também. Então eu acho, por isso que nós aqui estamos, nós em momento algum não queremos transformar aquilo em público, para que nós precisamos que o pessoal vá no Jockey Club. Nós dependemos disso. Nós temos lá as corridas de cavalo, as crianças gostam, acompanham os cavalos, temos pôneis, temos tudo, temos parques no final de semana, projetos sociais, o Marcelo falou, os pequeninos do Jockey, muito famosos, já colocaram vários jogadores em grandes clubes. Nós estamos abrindo a área do Peão do Prado, uma pequena área para eles poderem desenvolver. Quer dizer, nós estamos preocupados com toda a parte social. As corridas, a maioria hoje das corridas de pedestres em São Paulo, elas começam e finalizam no Jockey Club. Né? Então, quer dizer, ele é um instrumento da municipalidade, uma infraestrutura. O que a gente precisa discutir, e aí nós estamos aqui para isso, é encontrar uma forma de manter a administração do jockey, porque seria uma perda sem tamanho o Jockey Clube de São Paulo parar de dar corrida de cavalo. Porque isso é um emblema de São Paulo. Todas as nossas estruturas têm obras, todas patrimônios tombados. Quer dizer, é uma situação assim bastante diferente, na minha opinião. Por isso aqui a nossa defesa, tá bom? Muito obrigado. Desculpe se me alonguei. Muito obrigado, Sadani. Não, Tá? mas E foi fico à muito disposição interessante. para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado. Sim? Sim, o Aníbal, pode falar. Que eu achei que isso seria abordado também, eu também quis ser breve na minha explanação, e queria também aqui Com a palavra, então, evidenciar Aníbal Massaíni Massaíni, Neto, bem pertinho. para bem. efeito de taquigrafia. Tá Obrigado. bem. Queria também dar ciência a todos
de que nós estamos desenvolvendo um intenso trabalho de restauração do Jockey Club, com projetos aprovados pela Secretaria de Cultura e que já tiveram aportes e parcialmente gastos 15 milhões de reais, ou seja, para restaurar toda aquela construção que já do início dos anos 40, para que elas possam permanecer da forma como estão. Então, além disso, dessa importante valorização do trabalho que nós temos desenvolvidos com jovens carentes, também existe um lado que tem sido trabalhado intensamente, que é o lado da preservação do Jockey Club, do mobiliário. Muito obrigado, velho. Vamos lá, o próximo inscrito, mais 3 minutos, José Carlos Pires. Nós temos lá os funcionários que trabalham, que numa situação dessa, Sim. mais de 1.000 cavalos. Dos cavalos, a gente conhece bem, o professor Enio Búfalo é o nosso apaixonado amigo lá. José Carlos Pires. Hã? Tá. Bom, as inscrições estão encerradas. José Carlos Pires. Os dois estão se inscrevendo para falar ali. Isso, pode continuar. Uma boa tarde ao vereador e a todos aqui presentes. Importante a importância histórica das corridas de cavalo e da indústria do turf, que faz parte da indústria do cavalo no Brasil. O turf existe há 400 anos no mundo, começando na Inglaterra, e há 150 anos aqui no Brasil. O Jockey Clube de São Paulo completa em março, 14 de março do ano que vem, 148 anos de história. A indústria do cavalo movimenta 600 mil empregos, vereador, diretos, e mais 2 milhões e 400 indiretos. São 3 milhões de pessoas que dependem da indústria do cavalo hoje no país. E o corpo técnico dessa indústria do cavalo, um dos grandes motores, se não o maior, é o Jockey Clube de São Paulo. O Jockey Clube de São Paulo mantém a principal escola de profissionais de cavalo do país, tendo formado profissionais que foram trabalhar nos grandes centros do mundo da indústria do cavalo, seja no próprio turf, seja no hipismo ou outras modalidades, e que estão hoje empregados no Japão, em Hong Kong, Singapura, Macau, Canadá, Estados Unidos e diversos países da Europa. Tá? A indústria do cavalo movimenta 30 bilhões de reais por ano, segundo dados da Exalc, né, e representa uma grande geração de emprego do setor agropecuário. E o Jockey Clube de São Paulo é a agropecuária dentro da cidade de São Paulo. Então, a tentativa aqui, com a devida vênia aos propositores, é a destruição de uma atividade econômica em pleno funcionamento dentro da cidade de São Paulo. Uma atividade econômica que promove empregos, promove inclusão e é aberta a toda a população. O único clube social aberto à população da cidade de São Paulo é o Jockey Clube de São Paulo, com entrada gratuita, e lazer gratuito e atrações gratuitas. Nenhum outro clube social da cidade de São Paulo tem esse tipo de modus operandi. Ademais, o Jockey Clube de São Paulo mantém, além do citado Pequeninos do Jockey, que foi mantido durante anos na chácara do Jockey, que, enfim, já foi aqui abordado o caso dela, o Jockey Clube de São Paulo manteve por mais de 50 anos escolas de ensino fundamental dentro de suas dependências, com ensino gratuito para pessoas carentes, filhos de jockeys, de treinadores, filhos de funcionários, o Colégio Pentágono e o Colégio Equipe. Milhares de jovens de origem humilde puderam dar uma vida melhor para sua família por meio dessa educação que receberam, que era 100% bancada pelo Jockey Clube de São Paulo. Tá? O Jockey Clube de São Paulo possui um hospital veterinário com mais de 50 anos de história, que oferece educação gratuita e treinamento para os profissionais do turf, e também o melhor programa de trainee e estágio, referência no Brasil, para a medicina veterinária equina. Todos os melhores veterinários equinos passaram pelo Jockey Clube de São Paulo. Todos os principais fizeram o programa de estágio ou o programa de residência do Jockey Clube de São Paulo. O laboratório antidoping do Jockey Clube de São Paulo é o único do Brasil que promove esse tipo de serviço,
para os esportes equestres e atende hoje a mais de 40 entidades que promovem esportes equestres, não só na cidade de São Paulo, mas também no interior de São Paulo e pelo país. O Jockey Clube de São Paulo hoje, a sua atividade, ela emprega diretamente mais de 5.000 famílias, sendo que 500 dessas moram dentro das dependências dos Jockey Clubes e serão desalojadas. Então não é só um problema financeiro, que já foi citado, e vou entrar depois nesse tema, mas também um problema social grave que vai se instalar dentro da cidade de São Paulo e um precedente maior ainda quando se trata da destruição de uma atividade econômica em pleno funcionamento dentro da cidade de São Paulo. Falando um pouco da arquitetura do Jockey Clube de São Paulo, o Jockey Clube de São Paulo é tombado pelos principais órgãos de tombamento, seja do município, do estado e também do governo federal. E o Jockey tem o 7º conjunto arquitetônico de Art Deco maior do mundo. E esse conjunto está sendo completamente restaurado. Já foram investidos 15 milhões, existem 2 projetos aprovados, cada um de 40 milhões, para serem iniciados no ano que vem. E todo o projeto de restauro completo de todos os edifícios tombados do Jockey Clube de São Paulo vai passar de um investimento de 300 milhões de reais ao longo dos próximos anos. Tá? A atividade turfística está presente nos 3 setores da economia. No primário, por meio da pecuária e da agricultura. No secundário, com as indústrias, a indústria laboratorial, indústria farmacêutica, indústria automobilística, indústria automotiva, indústria de nutrição. E no terciário, nos serviços e comércios ligados a veterinários, transportadores, selarias, ferrajadores, treinadores, domadores, jockeys, motoristas, zootecnistas. Além do que, falando de meio ambiente, já que estamos nessa comissão também falando de meio ambiente, o Jockey Clube de São Paulo possui quase 900 árvores de Mata Atlântica nativa preservadas e catalogadas dentro das suas dependências. Sim, já vou concluir. E para finalizar, a Prefeitura recentemente fez um acordo com o governo federal a respeito da área do Campo de Marte, por 24 bilhões de reais, bilhões com B, 23,9 bilhões. E alegar que a área do Jockey tem valor venal de 1 bilhão de reais é desconhecer completamente o valor de metro quadrado imobiliário dentro da cidade de São Paulo. A área do Jockey tem que valer mais que o dobro da área do Campo de Marte e mais. Esse valor alegado de dívida, como dito, está sendo contestado judicialmente e o Jockey não reconhece, e todas essas discussões judiciais não têm decisão transitada e julgada. A decisão transitada em julgada que existe é da desapropriação da chácara do Ferreira, que o Jockey venceu em última instância e a Prefeitura tem um crédito a pagar ao Jockey. Então, para concluir, e agradecendo aí e pedindo já perdão por exceder um pouco o tempo, né? O Jockey tem uma extensa história de filantropia, de inclusão, de doações das mais diversas. O Jockey não pode oferir lucro. Todo o lucro do Jockey deve ser doado para instituições de caridade e o Jockey fez centenas de milhões de reais de doações ao longo da sua história, principalmente na década de 70 e 80, quando viveu seus melhores dias. Sede de grandes eventos da cidade, shows, eventos, feiras, congressos. Mais de 600 mil pessoas visitam o Jockey anualmente. Tivemos projetos de visita guiada para levar crianças carentes. Apoiamos projetos sociais. Temos uma escola de artes e ofícios com crianças da comunidade de Heliópolis. Temos uma escola de jockeys, trazendo jockeys jovens que querem ter uma profissão na vida aí, e hoje estudam, trabalham e moram no local. E, ademais, só para concluir, né, a concessão do Pacaembu foi feita por 35 anos e não foi colocado no edital a cobrança de IPTU. Né? Por que será? Porque inviabilizaria qualquer projeto privado naquele local. E isso mesmo vale para o Autódromo de Interlagos, que me parece que a concessão acabou não indo para frente. A concessão do Parque Chácara do Jockey foram feitas 3 tentativas, as 3 infrutíferas, sem lance. Não foi feito absolutamente nada de novo nessa área, inclusive 40% dela está isolada, que era uma área antiga das cocheiras, e não está sendo utilizada como parque para a população do entorno. Okay. Enfim, para concluir, eu agradeço
a palavra. O Jockey Club é o único clube de São Paulo aberto à população, o único, diferente dos demais, que tem a cobrança de IPTU, e o único que no ano passado, num projeto aí de perdão de dívidas de IPTU dos clubes, foi o único que ficou de fora, mais uma vez. Sempre o Jockey Club acaba sendo prejudicado por conta, enfim, desse histórico aí de marginalização da atividade econômica do jockey, do seu papel social, do seu papel ambiental e do seu papel também perante a sociedade, que, enfim, foi em linhas gerais comprovado aqui. Muito obrigado. Ok, obrigado, Felipe. José Carlos Pires, né? José Carlos Pires, muito obrigado. Próximo para lá, João Carlos Ávila, presidente da Associação dos Profissionais de Turf. Tem 3 minutos. Fica à vontade, já. Boa tarde a todos. Seguinte. Boa tarde a todos. Sim? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu sou treinador e sou presidente da Associação dos Profissionais do Turf. Eu tenho 57 anos de Jockey Clube de São Paulo. Eu criei meus filhos e dentro do Jockey Clube, dependendo sempre das corridas. Então, no meu modo de ver, a desapropriação dessa área vai inviabilizar a continuação do Jockey Clube. E como eu tenho diversas famílias, centenas de famílias que dependem do Jockey Clube, certo? Então, tanto na parte de profissionais como de funcionários, a rede é muito grande, muita gente dependendo, né? Então, eu lanço aqui o meu protesto, que eu acho que vai inviabilizar a profissão, certo? Então, como eu, muita gente criou seus filhos e outros criam dentro do Jockey Clube, vivendo do Jockey Clube. Então, é isso que eu tenho a dizer. Desculpa. Pode falar. Não, tô falando, como eu, muitas outras famílias dependem do Jockey Clube. Então, se tiver uma desapropriação, vai inviabilizar a continuação da atividade, certo? E se não são milhares, são centenas de famílias que dependem disso. Eu sei. Obrigado, Sr. João Carlos Ávila. Obrigado pela presença. E também parabéns pelo trabalho de lá. Nós conhecemos bem o Turf, conhecemos bem a atividade. Obrigado. Felipe Maluf, chefe de governo local da Subprefeitura Butantã. Vereador Eli Teruel está presente. Eu gostaria de registrar a presença e desejar uma boa tarde a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Eli Teruel presente. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Estou representando aqui a Subprefeitura do Butantã, né, junto com a nossa supervisora de urbanismo, né, planejamento, nossas arquitetas. Primeiro, gostaria de deixar claro que nós, da Subprefeitura, não tomamos conhecimento, nós não temos conhecimento do processo, tá, de desapropriação, porque ele está sem acesso. Nós não conseguimos acessar, está sigiloso. Então, nós não pudemos ler o processo. Né? Gostaria também de colocar que nós gostaríamos de saber, né, quais são os planos após a desapropriação, o que seria feito, né, se há alguma coisa de habitação ou não. Gostaríamos também de saber qual a relação que tem com o PIO, o Jockey, né? Um projeto de intervenção urbana. Inclusive, nós temos lá o projeto em mãos. Gostaríamos de saber se tem alguma relação essa desapropriação com o mesmo. Seria isso mesmo, tá? Nós vamos estar acompanhando aqui. Gostaria de agradecer aí a palavra, tá? E obrigado. Nós aqui também não temos. Trata-se de um projeto de lei específico em que torna de utilidade pública, mas nós não temos nada na Câmara. A assessoria pode me informar? Nós temos algum
tipo de informação técnica sobre a desapropriação? Não, é apenas declaração de utilidade pública, né? Fica declarada de utilidade pública. Nós não tem nada. E com relação ao PIO, a gente também não tem nenhuma informação com relação a PIO do Jockey com essa DUP. Lúcia Martins, quer falar? Por favor. A Lúcia Martins é arquiteta e trabalha com a subprefeitura. Deixa ligado o fogo. Então fala bem perto, porque tá. A máscara abaixa. Eu vou tirar a máscara então. Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Lúcia Martins Campos, sou arquiteta na subprefeitura. Eu só queria fazer uma correção, né? A Chácara do Jockey é um parque público, tem um decreto de criação de 2014, 55791, e é administrado pela Secretaria do Verde. Se você entrar na Secretaria do Verde, no site da Secretaria do Verde, entre os parques da Zona Oeste, está a Chácara do Jockey. Eu sou frequentadora, fui na eleição do Conselho Gestor, quer dizer que é um parque que está funcionando como um parque público mesmo. Tem uma parte que ainda não foi restaurada e tudo mais, mas o que está... É uma área parcial. Mas tem frequência. Foi feita uma parte da intervenção. Algumas das baias são usadas para feiras de artesanato e tudo mais. Então, o que o Felipe colocou é exatamente isso. A gente não teve acesso. A gente consegue achar o processo dentro dos associados ao PIO do Jockey, porque o PIO do Jockey passou pela subprefeitura para ser analisado. Então, a gente gostaria de entender se faz parte do PIO do Jockey, se alguma parte do PIO tem essa definição, porque na hora que a gente acessa o processo que não tem acesso, a ementa do processo diz que é parte da área do Jockey Club, não diz que é o Jockey Club inteiro. E no decreto da DUP está como se fosse a quadra toda, como se fosse o imóvel inteiro. Então, há várias dúvidas a respeito, acho que não dá para a gente julgar nada sem ter visto o que exatamente. Eu vou pedir, Zarbênio, se você puder, para a nossa reunião da quarta-feira ordinária da Comissão de Política Urbana, trazer uma informação de lá. Acho que é mais fácil você trazer informação do PIO. Aí, durante a nossa fala, a gente pede para você fazer uma explicação para os vereadores. O José Meno é da Secretaria. Posso trazer, sim, vereador. Inclusive, o PIO, eu acompanhei o desenvolvimento quando eu estava na São Paulo Urbanismo. Eu posso recolher as informações para vocês. Me lembro. Ok. Basicamente é isso que eu queria ponderar. Muito obrigado pela contribuição. Nilson Barbosa Lima, presidente do... Tá. Vamos passar um minutinho só. A Tereza Maria, coordenadora de projetos da Secretaria do Verde, para complementar a fala da arquiteta que nos precedeu. Já passa a palavra. Pode ficar à vontade aí. Obrigado. Boa tarde. Eu estou aqui em nome da Secretaria, pedido do gabinete para representá-la. E, diante das falas feitas, eu gostaria de fazer as seguintes observações. Primeiro, que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, ela deu já a sua manifestação técnica em 2 processos. Eu posso até, se for o caso aqui, expressar o número do 6, né? Qualquer pessoa tem acesso ao público. Segundo, essas respostas, elas foram elaboradas assim com as informações cedidas. Então, muitas coisas a gente desconhece, tipo assim, no caso da área do hipódromo, do Jockey Club, qual a área cedida para o parque. Então, isso no processo SEI não estava esclarecido. E outras questões também.
Bem, resumindo, a posição da secretaria em relação ao que está lá exposto quando foi para a nossa consulta, e nossa posição, é que, assim, não temos nada contra o uso dessas áreas. Nada, absolutamente nada. A nossa questão é a implantação do equipamento parque e o que isso envolve. Então, é um outro lado da questão do ponto de vista da administração pública. Os critérios para que se crie um parque, existem vários, né? Mas, assim, a gente está priorizando áreas mais vulneráveis, carentes de equipamentos públicos. No caso da subprefeitura do Butantã, ela é considerada, a região, toda a área da subprefeitura do Butantã, ela é considerada uma área, assim, com grandes qualidades ambientais, grandes aspectos ambientais, pela implantação de 8, 9 parques já existentes no território da subprefeitura. E também a questão de arborização urbana, que ela é muito bem privilegiada. Eu falo isso não é no intuito de desmerecimento, muito pelo contrário. No sentido de comparação com outros territórios do município de São Paulo. São esses os critérios que a gente leva quando desenvolve os nossos estudos para a implantação dos parques. Okay. Os parques municipais, e eu trato isso como equipamento, o que isso envolve? Envolve, assim, a formação de um conselho gestor, envolve áreas de aspecto, assim, de caráter técnico a serem implementadas, né? E, além disso, existem questões, por exemplo, aquela área, do ponto de vista geotécnico, é uma área de planície aluvial. Ela não comporta, pelo menos assim, em princípios, né, a gente sabe que a engenharia está muito, o campo da engenharia é muito evoluído e recursos técnicos podem, sim, haver, mas são recursos bastante dispendiosos do ponto de vista da administração pública, né? Então, assim, por ser área de planície aluvial, ela é uma área sujeita a recalques, do ponto de vista de algum tipologias de construção, se forem ali executadas, e principalmente da parte subterrânea, né? E também do ponto de vista, assim, do conflito existente entre atividades, entre atividade de parque, lazer, recreação, com atividade, sim, com a atividade do próprio jockey, né, das corridas, que isso, assim, é uma preocupação que a gente tem que também levar em consideração. Então, essa é a nossa posição, isso tudo está expresso nos 2 6 que a secretaria respondeu. Não temos nada contra, muito pelo contrário, tudo que possa ser disponibilizado para a população, a gente está, assim, nessa mesma luta, mas a questão é equipamento parque. Talvez, se buscar uma outra solução compatível, assim, com o uso da população, fosse mais interessante do que a criação do parque. Okay. Então, é isso que a gente gostaria de deixar registrado. Obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado, agradeço ao secretário a disponibilidade de vocês aqui hoje. Nilson Barbosa Lima, presidente dos jockeys. Borges. Nilson Borges Lima, presidente dos jockeys, treinadores, aprendizes de São Paulo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço, de ter a oportunidade de me manifestar aqui perante a vocês. Primeiro, eu acho que falar da relevância do Jockey Clube de São Paulo, não só no que condiz ao aspecto cultural e social, dispensa isso, porque eu acho que estamos aqui, todos têm conhecimento do que é o Jockey Clube de São Paulo. Me surpreende bastante ter um movimento desse, tá? Para uma atividade tão importante ser deixada de lado. Queria deixar claro aqui que hoje a mídia afastou-se da gente, coisas que acontecem. Hoje a política totalmente toma a maior parte do nosso espaço televisivo, tá certo? O esporte em si foi deixado de lado, mas a importância eu acho que tem que ser salientada aqui.
Nós temos uma escola em pleno funcionamento dentro do Jockey Clube de São Paulo, que é a Escola de Preparação para Jockeys. Essa escola é relevante ao mundo. Primeiro, nós tivemos esse final de semana uma festa em Hong Kong, um dos países onde o turf é mais forte, para homenagear um brasileiro. Eu não vi nenhum espaço na mídia sobre isso. Nós temos o jockey maior ganhador do mundo, chama Jorge Ricardo. Ele não é formado por nós, mas até hoje ele faz questão de estar todo final de semana mostrando o teu talento na raia com 60 anos. Ele tem mais de 13 mil vitórias. E quando eu falo em 13 mil, qualquer coisa que você comparar o número de 13 mil, ela passa a ser absurda. E ele tem isso. E a gente não tem nenhum espaço na mídia. Hoje temos um jockey recordista, tá, em vitórias, que é o F. Leandro, formado em São Paulo. Ou seja, os grandes jockeys hoje, mundo afora, são formados aqui. Se a gente não consegue nenhum espaço na mídia, não é culpa da gente profissional. Eu acho que a mídia não está dando atenção devida ao turf que deveria ter. Então, nós temos coisas relevantes no turf, emprego gerado direto ou indiretamente. Eu posso falar com conhecimento de causa que eu sou formado por essa escola, passei por lá. Não tive a sorte de ser um grande jockey, mas pude formar uma grande família. Minhas filhas são formadas, tirei o sustento dela, paguei faculdade, encaminhei minhas filhas, e como muitos outros têm a mesma situação que eu, tá? Feito aqui, dentro do Jockey Clube de São Paulo. E isso está sendo deixado de lado, sendo que eu não me julgo com autoridade para falar em parques, mas o que mais a gente tem aqui é em parque. Se você quiser, você pode escolher, e isso dentro de um raio de distância muito próximo. Mas se for o caso de ter um parque, por que não fazer em parceria com o jockey? Por que tirar a atividade que gera tanto emprego e de tanta importância para o mundo? E isso está sendo deixado de lado. Eu acho que poderiam ser vistos com outros olhos, tá? Porque o jockey é fundamental. Eu acho que duvido que tenha alguém aqui que nunca teve a oportunidade de conhecer o que é o Jockey Clube de São Paulo. E se tiver alguém que não tenha conhecido, eu faço questão de mostrar para vocês o que é o Jockey Clube de São Paulo. E garanto que vocês vão ter uma ideia totalmente diferente do que vocês têm. Porque ali não se cuida só de cavalo, cuida-se do humano. Ali se cuida de formação de pessoa, de princípio, de família. E isso eu aprendi lá. E gostaria de mostrar isso, já que a mídia não dá esse espaço, eu me ofereço para isso. Estou lá à disposição de qualquer um de vocês que quiserem conhecer o que é o Jockey Clube de São Paulo, antes de tomarem uma decisão tão drástica dessa, tá? Que é vocês deixarem de lado um lugar que tem uma preocupação social, de formar um cidadão, um profissional. Obrigado. Obrigado, Nilson. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. João Gabriel da Costa. Não tem mais inscritos, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado aqui pela oportunidade de comentar com vocês um pouquinho. Eu estou vendo aqui uma grande preocupação em fechar o Jockey Club. Onde nós temos outro Jockey Club na cidade de São Paulo? Onde nós vamos ter outro Jockey Club como esse em São Paulo? No mundo todo existe corrida de cavalo e vários hipódromos. Nos Estados Unidos tem N hipódromos. E aqui nós temos um só. Em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um em Curitiba e um em Porto Alegre. E por que vamos fechar aí Jockey Club e São Paulo fica sem Jockey Club? Tá? E é uma atividade que gera N empregos. Muita gente, muita família depende disso aí. Parque. Ao entorno nós temos Parque do Povo, temos Morumbi e temos Vila Lobos. É tudo na cercania. Qual o sentido? Qual o sentido de fechar o Jockey Club? Para ter mais um parque? E sendo que ele proporciona entrada gratuita para quem quiser ir. Todo fim de semana, as famílias vão lá, tem brinquedo para a criançada, tem food truck, tem uma enormidade de acontecimentos, tudo gratuito. Então, verdade.
deviam pensar um pouco antes de tomar essa resolução. Obrigado. Obrigado, João Gabriel. Obrigado. Há um orador inscrito online, Gabriel de Andrade Rodrigues Santos. Está online já? Tá. Tô aqui. Tem a palavra por 3 minutos, Gabriel. Boa tarde a todos. Concordo com o que o João Gabriel falou. Acho que, enfim, não tem necessidade, né, de fechar o Jockey Club, é tanta preocupação com isso, né? Além de gerar vários empregos, enfim, tem várias ações boas. Eu acho que não tem necessidade, por enquanto. É claro que se tiver, por exemplo, ocupando o cargo de outras coisas mais importantes, o dinheiro, devemos repensar nisso, mas, enfim, acho que agora, nesse momento, não tem a necessidade dessa tal urgência. Obrigado. Ok, muito obrigado. Não há mais oradores inscritos. Tá. Dona Solange, por favor, 3 minutos para a gente poder encerrar. Vamos ouvi-la. Fique à vontade. Aqui do lado, pode ficar. O microfone tá. Aí tem microfone. Eu vou falar rapidamente. Eu sou Solange Melendez, eu sou diretora executiva da Sociedade Amigos da Cidade de Jardim. Nós representamos lá cerca de, vamos dizer, 1.000 a 1.200 residências que tem no bairro da Cidade de Jardim. Hoje nós temos quase 230 associados. Nós fomos pegos de surpresa, né, a semana passada, quando a gente soube dessa audiência pública, para a apresentação desse projeto de lei. Porque, como associação de moradores e representantes, evidentemente, alguma representatividade nós temos e deveríamos ter sido consultados, né? Assim como a gente se manifestou quando foi apresentado o projeto do PIO do Jockey, onde a gente colocou várias considerações e fomos mesmos, assim, pego de surpresa. Por quê? Porque tem em andamento o PIO do Jockey e aí vem um projeto de desapropriação para a instalação de um parque público, de uma área que lá dentro você tem uma área tombada dentro do Jockey. Você tem atividades ali que são abertas ao público. O que eu acho que falta um pouco aí é um pouco de divulgação dessas atividades, né? Mas existem algumas atividades, sim. Além de tudo, o projeto, na nossa opinião, ele é muito superficial. Não tem estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental, sendo que qualquer projeto que a gente vai fazer, até mesmo junto à CET, que nós temos um projeto que tramita desde 2011, aprovado pela CET, que é o projeto de Traffic Calming. Esse projeto, se a gente vai fazer uma rotatória, nós vamos ter que fazer um estudo de impacto ambiental e de impacto de vizinhança do bairro inteiro para entregar, para poder implantar o projeto. Então, é um contrassenso, porque aí você vem com um projeto de lei que, sei lá, sai da cartola e a gente é surpreendido, né, e sem ser consultado, sem ficar sabendo de nada, como sempre, né? Então, assim, você tem que estar atualmente, acho que sempre seguindo a agenda da Câmara para não ser pego de surpresa com essas propostas que vão saindo assim, não se sabe de onde. Então, é PIO, é parque, é o quê, afinal? Eu acho que a primeira coisa, os vereadores, como representantes do povo e por ele eleito, teriam que, pelo menos, fazer uma consulta, porque essas audiências, gente, vamos combinar, né? Quem sabe é quem acompanha o site. E o acesso à internet hoje ainda é uma coisa muito restrita para muitas pessoas, e até analfabetos digitais e tudo mais. Então, eu acho que os vereadores e a Câmara Municipal, eles têm que não só divulgar no site, mas esses projetos de interesse público, eles têm que, né, a população tem que ser consultada, né, merece, porque é ela que vota neles e o ano que vem tem eleição, né? Ok, muito obrigado. Não há mais oradores inscritos. A presente audiência pública está concluída
e encerrados os trabalhos da audiência pública ao PL 639/2022. Muito obrigado. Na qualidade de presidente da Comissão de Política Urbana e Metropolitana e Meio Ambiente, declaro abertos os trabalhos da 35ª audiência pública do ano 2022. Essa reunião vem sendo transmitida através do endereço www.saopaulo.sp.leg.br e também sendo publicada também diariamente desde o dia 7/12 no Diário Oficial da Cidade e no dia 9 de dezembro dos jornais do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. O projeto em pauta agora é o PL 670/2022, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de 31 de março de 2023 para a revisão participativa do Plano Diretor Estratégico, alterando o previsto no parágrafo único do artigo 4º da Lei 16.050 de 2014, já prorrogada anteriormente pelas leis 17.725 de 21 e 17.837 de 22. Presentes aqui conosco o secretário José Armênio, Patrícia Sarran. Indago se há mais alguém do Executivo, não há? Bom, vou passar a palavra ao secretário José Armênio. Indago se há oradores inscritos aqui agora. Só um? Um mesmo. Tá, o mesmo, tá bom. Só temos um online. Ok, ao final da fala do secretário, as inscrições ficam, portanto, encerradas aqui presencialmente. José Armênio, com a palavra. Obrigado, vereador. Esse projeto de lei é um projeto de lei que trata da prorrogação do prazo da entrega da minuta de revisão intermediária do Plano Diretor Estratégico, que foi aprovado por essa Câmara em 2014, e com revisão prevista, conforme foi mencionado, no artigo 14, que seria até 21, já foi prorrogada, e nós estamos pedindo mais um pequeno prazo de prorrogação. Eu vou explicar rapidamente de qual foi o processo. A primeira prorrogação ela se deu com relação aos períodos e à discussão da pandemia e retomada de pandemia, foi bastante conturbada, e conseguimos essa prorrogação para 21. Começamos a revisão do plano diretor, continuamos o processo de revisão intermediária do plano diretor e tivemos, no ano de 22, por indicação da Defensoria Pública, a interrupção desses trabalhos por 55 dias. É importante mencionar a importante contribuição que a Secretaria da Pessoa Deficiente nos deu, porque a Defensoria o que a Defensoria havia colocado era da necessidade de acessibilidade às informações na revisão do plano diretor e que de uma forma universal, de uma forma global para todos, independente da sua condição, independente da sua deficiência. Aí eu reafirmo, a Secretaria da Pessoa Deficiente nos ajudou bastante em formular, em disponibilizar todas as informações de forma universal. E vocês aqui, o vereador Paulo Frange conhece, as informações são informações bastante técnicas, tem ilustrações, gráficos, além do texto da lei, que nos demandou um trabalho árduo, com orientação da Secretaria de Pessoa Deficiência, inclusive, para fazer essa disponibilização de toda a informação nessa condição. Foram 55 dias de trabalho, isso foi no meio do processo de oficinas que estávamos fazendo, e retomamos após isso. Isso gerou a necessidade de apresentação desse PL à Câmara, de adiamento da entrega da minuta por mais para março, janeiro, fevereiro e março, considerando os períodos de recesso daqui da Câmara. A gente está trabalhando para quê? Para conseguir fazer o processo
da forma mais participativa possível, que é essa a orientação do prefeito Ricardo Nunes e também do secretário Marcos Gadelha. Fazer com que o processo de revisão do plano diretor seja o processo mais aberto possível. Então, é por isso que nós estamos aqui. A Patrícia vai expor um pouquinho os números desse processo participativo. Eu vou fazer só um parênteses antes do início da apresentação da Patrícia, do seguinte, que os números dizem bastante coisa. Eu já ouvi nesse processo de revisão do plano diretor que uma cidade de 2 milhões ter o número de 2.500 ou de 1.500 participações era pequeno. O nosso levantamento mostra, no entanto, que a elaboração do plano diretor não teve um número muito diferente. São centenas a mais em um momento, centenas a mais em outro momento, mas é muito similar o nível de participação do processo. O que quer dizer que o processo que a gente está fazendo de revisão do plano diretor está sendo bastante efetivo. Nós temos aproximadamente 2.500 contribuições de propostas para o plano diretor. E o nosso pessoal de Planurb está trabalhando na consolidação, disponibilização e devolução de todo esse processo para que, de fato, o resultado seja efetivo na construção da minuta que virá para a Câmara. Então, o objetivo é esse, a prorrogação do prazo até 30 de março, que eu tenho certeza, com as audiências restantes, vai fazer desse processo um processo bastante rico e bastante positivo para a cidade de São Paulo. Vou pedir para a Patrícia apresentar rapidamente os números do processo de participação até agora. Obrigado. Obrigada, secretário Zé Armênio. Boa tarde, vereador Paulo Frade, muito prazer em revê-lo. Boa tarde aos demais vereadores também que nos assistem. Eu vou pedir a gentileza para subirem a apresentação que a gente fez com os dados recolhidos das atividades realizadas, tanto na etapa 1 quanto na etapa 2 do processo participativo de revisão intermediária do Plano Diretor Estratégico. Como o José Armênio já colocou, nós, desde o início dessa revisão, que foi ainda em 2021, algumas intercorrências, principalmente com relação à crise sanitária, né, a dificuldade da realização das agendas presenciais, assim, provocaram uma primeira prorrogação. Depois a gente teve ainda uma segunda prorrogação e a questão da paralisação dos trabalhos por conta da adequação das plataformas virtuais para acessibilidade comunicacional. E tudo isso, assim, junto com as diversas agendas, as diversas contribuições que chegaram até o poder público, né, e para uma efetiva e adequada análise de todas as informações que vieram, que também comprometeram esse prazo de entrega. Assim como a gente chega também numa fase de festas, a gente passou por uma Copa do Mundo, próprio processo eleitoral. Então, algumas dificuldades do calendário da sociedade comprometeram a entrega até o dia 31 de dezembro, e por isso que a gente pediu essa extensão até 31 de março, né, contando também com uma dificuldade de realizar agendas no mês integral de janeiro, por conta do período de férias escolar, festas e férias, enfim. Eu vou passar aqui no primeiro slide, a gente fala sobre as atividades desenvolvidas na etapa 1, onde foi o momento de revisão, de identificação dos limites da revisão, onde nós realizamos 50 atividades participativas, né? A consulta online, uma oficina em cada subprefeitura, 9 audiências temáticas, 3 reuniões com segmentos, encontros com a população indígena, povos indígenas, também encontros com o CMPU, o Conselho Municipal de Política Urbana, especificamente para tratar do diagnóstico do plano diretor. Também um encontro com o Comuzan Connect, que reúne tanto o Comuzan, né, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Rural e Solidário. Rural, Sustentável e Solidário. No meio dessas atividades, né, a gente sofreu uma paralisação, né,
A consulta foi aberta dia 25 de abril. Dia 9 de maio, houve uma liminar com a suspensão temporária do processo, que durou 43 dias. Com a revogação da liminar, a gente passou a replanejar calendário e a reabertura dos trabalhos, que foi retomada no dia 4 de julho e finalizada no dia 12, encerrada a consulta pública no dia 12 de agosto. Isso resultou num atraso de 55 dias, né? Para a etapa 2 de propostas, que se iniciou em 23 de setembro, nós realizamos 20 atividades participativas. E, dentre elas, além da consulta eletrônica, que a gente abriu também uma outra possibilidade de formulário eletrônico, a gente teve consulta presencial nas subprefeituras, todas as praças de atendimento, recebendo contribuições, assim como 18 reuniões, 18 encontros que envolveram 78 colegiados instituídos no município de São Paulo, todos com participação popular. Também realizamos um seminário acadêmico, né, que foi realizado na Faculdade de Direito ali do Largo São Francisco. E assim, a maioria dessas atividades a gente conseguiu levar para gravar e levar para uma plataforma de streaming, a plataforma do YouTube, que a gente acompanha desde a etapa 1, uma contínua apropriação do conteúdo colocado, que só vai aprimorar e aperfeiçoar o processo. Para a etapa 3... Ai, desculpa, não tinha mudado o slide. Esse é da paralisação do processo. Essa é a etapa 2, que eu acabei de falar. E para essa etapa 3, a gente prevê a abertura com a publicação da minuta de PL proposta, a realização de audiências virtuais e audiência presencial, e mais encontros com os colegiados também, que a gente já fez uma rodada na etapa 2 do processo participativo. Finalizado todas essas agendas, o Executivo aprimora a proposta, conforme as propostas encaminhadas, e a gente realiza uma última audiência pública devolutiva, e aí encaminha para a Câmara Municipal. Pedir a gentileza de mudar o slide. Esse é o slide onde, após encerrado todo o trabalho de participação social. Mais um, por favor. Próximo slide, por favor. E aqui já falando sobre o PL, né, dos impactos que teve, que o processo seguiu, e o pedido para prorrogação, para ampliação do tempo de processo participativo até 31 de março de 2023. Próximo slide mostra uma linha do tempo, como ficará, né, onde a gente está, já aqui no finalzinho do ano, já em dezembro de 22, onde em breve a gente já vai disponibilizar a minuta desenvolvida pelo Executivo, e com a expectativa de fazer as audiências, os encontros lá para o final de janeiro, fevereiro, encaminhamento até março para o Executivo. Ok. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Há um inscrito online, Gabriel de Andrade Rodrigues dos Santos, está nos ouvindo? Gabriel de Andrade. Não está online? Ok. Não havendo mais inscritos e apenas a fala, quero agradecer a presença da Secretaria mais uma vez. Não faltou a nenhum dos nossos chamados, muito obrigado. E esperamos com certeza em março a gente ter a oportunidade de, aqui na Câmara, tratar da continuidade da oitiva das pessoas e buscar aprimorar aquilo que ainda é possível dentro do trabalho tão importante que foi feito pela Secretaria. Muito obrigado. Está realizada, portanto, e encerrada a audiência pública PL 670 de 2022. Nada mais a ver a tratar, a sessão está encerrada.